Boa noite, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Tiago, obreiro da casa do Senhor. Eu venho trazer um assunto eu acho muito importante de ser dito. Muitas vezes você não vê sendo pregado, e às vezes a pessoa se incomoda quando é falado num púlpito. É sobre o inferno. Por que, Tiago, venho pregar sobre o inferno? Porque ele existe. É um lugar que ninguém quer estar lá, mas a gente tem que pregar também. Como é que ele é? Ele existe? O que é que tem lá? O que é que a palavra fala sobre o inferno? O que é que diz deste lugar? Ele tem saída? Como é que eu vou para lá? O que é que a consequência de ir para lá? O que é que eu faço, ou o que é que eu fiz para ir para lá? O que é que eu faço para deixar de ir para lá? Para escapar desse lugar? Então a palavra de Deus nos responde tudo. Todas as respostas tem aqui na palma da nossa mão. Amém? Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 27 e versículo 20. O que é que diz a palavra sobre o inferno? Primeira coisa, você deve pensar, será que é um lugar... Uma pergunta, inferno é um lugar que o espaço é grande? Porque são milhões de pessoas, milhões e milhões e milhões, de geração em geração, bilhões de pessoas, trilhões de pessoas. Será que... E se até agora mais da metade foi para lá? Como é que está a situação lá? Será que cabe? Então aqui tem um versículo que diz, questão do espaço, o próprio inferno falando. A palavra que diz, o inferno e a perdição, né? Provérbios 27 e 20, para você acompanhar conosco. O inferno e a perdição nunca se fartam. Aí eu já posso até parar, fazer uma pausa nesse versículo e já tenho a minha resposta. O inferno e a perdição nunca se fartam. Ou seja, nunca está o suficiente almas lá dentro. Nunca tem o suficiente. Sempre tem espaço para mais um. Aí vai jogar mais uma alma lá dentro. Aí tá cheio, não tá cheio, tá nada, manda mais, não vai mais. O inimigo de nossas almas, que é Satanás, ele quer que mais e mais e mais povoem o inferno, enquanto Deus quer que a gente povoe o céu. Mas para isso ele deixou a gente aqui com a nossa fé. Ele nos deu seu Filho por amor de nós, para que nós conhecêssemos a verdade através do seu Filho, e a verdade nos libertasse da escravidão do pecado e da ira divina e do caminho do tormento que é o inferno. Então o que é que a palavra de Deus diz aqui nesse versículo? O inferno e a perdição nunca se fartam. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Então é uma palavra bem dura, né? Mas é melhor você falar a palavra dura. Por quê? A própria palavra diz, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Se eu só falar de coisas boas e não falar da coisa ruim, depois você pode morrer e perguntar, por que não me disse, não me falou sobre isso? Por que não me falaram que existia esse lugar tão ruim? Ah, meu Deus, e agora? Eu estou falando aqui sobre o inferno. Então vamos lá, para não ficar no Velho Testamento, vamos para o Novo. Onde é que eu acho alguma passagem do inferno? No Novo, bem mais detalhada. Eu posso achar numa parábola que Jesus deixou em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Lucas 16, 19 ao 31. A parábola do rico e Lázaro. Não
Não é Zaqueu, é Lázaro. E também não é o Lázaro que ressuscitou, não. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Essa finíssima roupa dele de púrpura resplandecia, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, ele estava perto de morrer, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E o rico no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ou seja, um era pobre, o outro era rico. O rico morreu, o pobre também morreu. O pobre foi para o seio de Abraão. Quando diz que foi para o seio de Abraão, quer dizer que ele foi para o paraíso, aguardando no paraíso, seio de Abraão. Ele ainda não chegou ao céu, mas já está aguardando no paraíso. Então, aí veio o rico foi para Hades, o Hades, e lá é um lugar de tormentos. Ele ergueu os olhos e olhou, lugar de tormento, viu ao longe, de longe ele viu Lázaro e Abraão. E o que é que aconteceu depois? O que nos conta a palavra? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Você está vendo aí? Estava pegando fogo. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal. E agora este é consolado, e tu atormentado. O contrário. Dá a entender aqui que Lázaro era um homem de Deus, senão ele não teria sido salvo. Apesar de ser mendigo, era um homem que era temente a Deus, aceitou Deus na sua vida, não teve a sorte de ter os bens materiais. Morreu. O homem de bens também morreu, mas o homem de bens se ligava muito ao lado material. E até ali só prestava atenção na terra, né? Chegou para o lugar atormentado e pediu que Abraão molhasse o dedo de Lázaro para que molhasse a ponta de sua língua, porque ele já estava atormentado. Aí no versículo 26, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem sequer Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então essa palavra que eu deixo aqui, você vê claramente que o rico ficou angustiado, porque ele queria alertar pelo menos se ele vai passar a eternidade, ele estava se lembrando do pai dele. No céu você não leva as lembranças aqui da terra, certo? Mas para quem vai para o
Hades, o inferno. Ou seja, você dá para perceber nessa parábola que a pessoa leva as lembranças justamente para ter mais dor lá também. E a questão dele ter levado as lembranças, ele pediu para que avisasse o pai, os irmãos, que aquele lugar ali existe e que eles buscassem se converter, buscassem o caminho de Deus. Mas não havia como falar isso, porque eles deveriam ouvir os profetas, os homens de Deus, deveriam ouvir os homens de Deus e não tapar os ouvidos. Então, para fechar esse assunto sobre o inferno, queria deixar o que vai acontecer com o próprio inferno depois, no final, no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 13 ao 15. Primeiro eu vou ler o 11, juízo final, certo? O capítulo 20 de Apocalipse, o 11 ao 15, são 5 versículos. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deram o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então tá aí. É uma passagem dura, mas eu tenho que falar. Por quê? Depois você vem falar e dizer, ninguém falou sobre o inferno, que é esse lugar. Então eu estou alertando, não estou julgando. Próprio Jesus disse, no final dos tempos, quem vai abrir, vão se abrir livros, e o livro da vida vai estar lá aberto. Aquele que não estiver no livro da vida, já é. E vão se abrir livros, vários livros, você vê nessa passagem. Então aqui, você testifica tudo que você lê. Se eu estou lendo aqui, eu não estou julgando, eu estou apenas testificando. É algo que está escrito. E a palavra de Deus é uma palavra inspirada por Deus, por homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então eu deixo aqui a minha palavra, essa pequena saudação, e que eu espero que ela possa entrar dentro do teu coração, e que você possa ler, entender, refletir. Será que pessoas que eu vi morrer, elas foram realmente para um lugar de descanso? Será que elas não estão como esse jovem rico que morreu? Era até um rapaz bom, mas ele morreu e foi para o inferno. E o mendigo lá, pelo menos ele tinha um Deus dele, que é mais do que, mesmo que ele estivesse na miséria. Então o que é que eu penso por esse ponto? Que você deve buscar a Deus enquanto há tempo, porque só nessa vida há tempo, e além dessa vida não há mais tempo. Então a paz do Senhor, boa noite. Eu desejo tudo de bom para você. Eu não desejo nada de bom, nada de ruim, quer dizer, desculpa, nada de ruim. Então isso aqui que eu venho falar é para alertar mesmo, alertar, abrir os olhos. Eu falo assim brincando no final, para não tornar tão pesado o quanto é essa mensagem, mas que Deus seja contigo, amém?